Os mistérios arqueológicos sempre fascinaram a humanidade, proporcionando um vislumbre do passado e despertando nossa curiosidade sobre as civilizações antigas. Desde cidades desaparecidas até artefatos inexplicáveis, cada descoberta nos oferece um pedaço do quebra-cabeça da história humana. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, analisando teorias, descobertas recentes e os enigmas que continuam a intrigar cientistas e historiadores. Prepare-se para uma jornada pelo passado, onde desvendaremos os segredos de civilizações antigas e artefatos misteriosos que desafiam nossa compreensão moderna. A lenda de Atlântida, uma cidade avançada que supostamente afundou no oceano, tem intrigado pesquisadores e aventureiros por séculos. Descrita pela primeira vez pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, Atlântida é retratada como uma poderosa civilização que desapareceu misteriosamente devido a um cataclismo. Muitas teorias foram propostas sobre a localização de Atlântida, incluindo o Mediterrâneo, as ilhas do Caribe e até mesmo a Antártida. Alguns pesquisadores sugerem que a história de Atlântida pode ter sido inspirada por eventos reais, como a erupção do vulcão em Santorini, que devastou a civilização minoica. No entanto, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para confirmar a existência da cidade. Descobertas arqueológicas em várias partes do mundo têm alimentado especulações sobre Atlântida. Estruturas submersas, como as ruínas encontradas perto da ilha de Bimini, nas Bahamas, são frequentemente citadas como possíveis restos da lendária cidade. A busca por Atlântida continua, impulsionada pela mistura de história, mito e o desejo de desvendar um dos maiores enigmas da antiguidade. Os Moais da Ilha de Páscoa são um dos mistérios arqueológicos mais fascinantes do mundo. Essas gigantescas estátuas de pedra, esculpidas pelos antigos habitantes da ilha, os Rapa Nui, foram criadas entre os séculos XIII e XVI. Cada Moai, com sua expressão solene e imponente, pode pesar até 75 toneladas e medir até 10 metros de altura. Um dos grandes mistérios é como os Rapa Nui conseguiram transportar essas enormes estátuas da pedreira onde foram esculpidas até seus locais finais ao redor da ilha. Teorias sugerem que os Moais foram movidos usando trenós de madeira e rolos, ou até mesmo andando as estátuas com cordas e uma técnica de balanço. No entanto, o método exato ainda é debatido entre os pesquisadores. Além da técnica de transporte, o propósito dos Moais também é um enigma. Acredita-se que eles representem ancestrais divinizados dos Rapa Nui e foram criados para garantir a proteção e prosperidade da comunidade. A construção dos Moais teria exigido um enorme esforço coletivo, refletindo a organização social e as crenças religiosas dos Rapa Nui. Os Moais continuam a ser um símbolo da engenhosidade e do mistério humano. As linhas de Nazca, localizadas no deserto do sul do Peru, são um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Esses gigantescos geóglifos, criados pela civilização Nazca entre 500 e os a.C. e 500 e os a.C., incluem figuras de animais, plantas e formas geométricas que só podem ser completamente vistas do ar. A precisão e a escala dessas linhas continuam a intrigar pesquisadores e visitantes. Existem várias teorias sobre o propósito das linhas de Nazca. Uma das mais aceitas é que elas tinham funções religiosas e cerimoniais, possivelmente relacionadas a rituais de invocação da água em um ambiente desértico. Outra teoria sugere que as linhas funcionavam como um calendário astronômico, alinhando-se com eventos celestes importantes como solstícios e equinócios. Descobertas recentes, facilitadas por tecnologias como drones e imagens de satélite, revelaram novos geóglifos e aprofundaram nossa compreensão das técnicas utilizadas pelos Nazca. No entanto, o mistério do verdadeiro propósito dessas linhas permanece, mantendo vivo o fascínio por essa antiga civilização e suas enigmáticas criações. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Construída há mais de 4.500 anos durante a 4ª dinastia do Egito Antigo, a pirâmide foi originalmente erguida como tumba para o faraó Quéops, Khufu,
O método de construção da pirâmide tem sido objeto de intensos debates e especulações. Composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, a pirâmide foi construída com uma precisão impressionante. Teorias sobre a construção incluem o uso de rampas internas e externas, bem como a possibilidade de técnicas avançadas de medição e alinhamento. Além das questões de construção, o propósito exato da pirâmide também é um enigma. Enquanto a maioria dos egiptólogos concorda que a pirâmide servia como tumba, há teorias alternativas que sugerem outros propósitos, como um centro de poder energético ou um observatório astronômico. A Grande Pirâmide de Gizé continua a ser um símbolo de engenhosidade humana e um mistério arqueológico que inspira admiração e fascínio. O manuscrito Voynich é um dos livros mais misteriosos do mundo, conhecido por seu texto indecifrável e ilustrações estranhas. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, o manuscrito data do século XV e está escrito em um sistema de escrita desconhecido, que ninguém conseguiu decifrar até hoje. O manuscrito contém 240 páginas de texto, acompanhadas por ilustrações de plantas, diagramas astrológicos e figuras humanas em atividades incomuns. Os estudiosos têm tentado, sem sucesso, decifrar o conteúdo e entender o propósito do manuscrito. Alguns acreditam que seja um tratado científico ou farmacêutico, enquanto outros sugerem que pode ser um grimório ou um livro de conhecimentos esotéricos. Tentativas de decifração incluem o uso de técnicas de criptografia, análise de padrões linguísticos e até mesmo a aplicação de inteligência artificial. No entanto, o manuscrito continua a resistir a todas as tentativas de interpretação. O manuscrito Voynich permanece um dos maiores mistérios da história, desafiando nossa compreensão e incitando teorias e especulações. Stonehenge, localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é um dos monumentos pré-históricos mais famosos e enigmáticos do mundo. Composto por um círculo de grandes pedras megalíticas, Stonehenge foi construído em várias fases entre 3000 a.C. e 2000 a.C. O propósito exato do monumento e os métodos usados para erguer as pedras gigantes continuam a ser temas de intenso debate e pesquisa. Uma das teorias mais aceitas é que Stonehenge servia como um observatório astronômico, alinhado com os solstícios de verão e inverno. A precisão com que as pedras estão alinhadas sugere um profundo conhecimento de astronomia por parte de seus construtores. Além disso, acredita-se que o monumento tinha uma função cerimonial e religiosa, sendo um local de encontros comunitários e rituais. Descobertas arqueológicas recentes, incluindo a identificação de restos humanos e artefatos, indicam que Stonehenge também pode ter sido um local de cura e um cemitério para elites. O monumento continua a atrair milhares de visitantes e estudiosos, fascinados por sua grandiosidade e mistério. Stonehenge é um símbolo duradouro da engenhosidade humana e da busca por entendimento do cosmos. A cidade submersa de Yonaguni, localizada nas águas ao largo da costa de Yonaguni, Japão, é uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes do mundo subaquático. Descoberta em 1986 pelo mergulhador Kihachiro Arataki, a estrutura consiste em enormes blocos de pedra que parecem formar pirâmides, escadas e outras formações geométricas. O debate sobre a origem das estruturas de Yonaguni é acalorado. Alguns cientistas, como o geólogo Masaaki Kimura, acreditam que as formações são evidências de uma antiga civilização perdida, possivelmente submersa devido a um evento catastrófico. Eles argumentam que as características geométricas e simétricas das pedras indicam intervenção humana. Outros pesquisadores, no entanto, sugerem que as formações são o resultado de processos naturais, como fraturas e erosão. A falta de evidências conclusivas deixa o mistério da cidade submersa de Yonaguni em aberto, inspirando tanto teorias científicas quanto especulações sobre civilizações perdidas e catástrofes antigas. O disco de Festo é um misterioso artefato de argila, descoberto em 1908 no Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta. Datado de aproximadamente 1700 a.C., o disco tem um diâmetro de cerca de 15 centímetros
e é coberto com símbolos impressos em espiral nos dois lados. Esses símbolos, que incluem figuras humanas, animais e objetos, formam um dos enigmas mais duradouros da arqueologia. O propósito e a origem do disco de Festo permanecem desconhecidos. Muitas tentativas de decifração foram feitas ao longo dos anos, mas nenhum consenso foi alcançado. Alguns estudiosos acreditam que o disco poderia ser um tipo de calendário, um documento religioso ou um sistema de escrita ainda não compreendido. As teorias sobre o disco variam amplamente, incluindo sugestões de que ele poderia ser um objeto de culto, uma ferramenta de ensino ou até mesmo um artefato de outra civilização. O mistério do disco de Festo continua a intrigar arqueólogos e linguistas, representando um desafio fascinante para a decifração de textos antigos. Göbekli Tepe, localizado no sudeste da Turquia, é um dos sítios arqueológicos mais extraordinários do mundo, com templos monumentais datados de cerca de 9.600 a.C. Descoberto na década de 1960 e escavado desde os anos 1990, Göbekli Tepe desafiou as teorias convencionais sobre a origem da civilização e da religião. As estruturas de Göbekli Tepe são compostas por grandes pilares de pedra dispostos em círculos, muitos dos quais são decorados com esculturas de animais e símbolos abstratos. Este local foi construído por caçadores-coletores antes da invenção da agricultura, sugerindo que a religião e a construção de monumentos podem ter desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das sociedades complexas. Göbekli Tepe é frequentemente referido como o templo mais antigo do mundo e tem implicações profundas para a compreensão da pré-história humana. As descobertas no local continuam a desafiar e expandir nosso conhecimento sobre as origens da civilização, indicando que a construção de templos e a prática religiosa podem ter sido fatores essenciais no surgimento da vida sedentária. As cavernas de Longjiou, localizadas na província de Zhejiang, China, são um dos mistérios arqueológicos mais impressionantes e inexplicáveis. Descobertas em 1992 por agricultores locais, as cavernas consistem em uma série de enormes salas subterrâneas esculpidas na rocha. Cada caverna é notavelmente simétrica, com paredes e tetos esculpidos de maneira precisa. O enigma das cavernas de Longjiou reside na ausência de registros históricos sobre sua construção. Não há documentos antigos que mencionem quem construiu as cavernas, por que foram construídas ou como essa façanha de engenharia foi realizada. A datação das cavernas sugere que elas têm mais de 2.000 anos, mas o propósito delas permanece desconhecido. Teorias sobre as cavernas variam desde a possibilidade de serem antigos armazéns ou refúgios até sugestões mais exóticas, como serem locais de culto ou experimentos de engenharia. A precisão e a escala das cavernas continuam a desafiar a compreensão dos arqueólogos, fazendo das cavernas de Longjiou um dos maiores enigmas da engenharia antiga. O calendário maia é um sistema de calendário sofisticado usado pela civilização maia da Mesoamérica, composto por vários ciclos interligados, incluindo o Tzolk'in, calendário ritual de 260 dias, e o Hab, calendário solar de 365 dias. Este sistema permitia aos maias fazer previsões astronômicas precisas e planejar atividades agrícolas e rituais. O calendário maia ganhou fama mundial em 2012, quando o fim de um ciclo de 5.125 anos do Longo Conto foi erroneamente interpretado como uma previsão do fim do mundo. No entanto, os estudiosos explicaram que essa data simplesmente marcava o início de um novo ciclo. A precisão e a complexidade do calendário maia refletem o profundo conhecimento astronômico e matemático dessa civilização. Além de seu uso prático, o calendário maia tinha um importante significado religioso e cultural. As datas eram associadas a deuses e eventos mitológicos, influenciando a vida diária e os rituais dos maias. O estudo contínuo do calendário maia continua a revelar mais sobre a visão de mundo e as realizações científicas dessa antiga civilização. As esferas de pedra da Costa Rica são um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes da América Central. Descobertas na década de 1930 em sítios arqueológicos na região do Delta do Diquís, essas esferas variam em tamanho, desde alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro.
Feitas de gabro, uma rocha ígnea, as esferas são notáveis por sua forma quase perfeitamente esférica. O propósito e a origem dessas esferas permanecem desconhecidos. Algumas teorias sugerem que elas eram usadas como marcadores territoriais ou símbolos de status, enquanto outras especulam que tinham um significado astronômico ou religioso. A ausência de registros escritos ou tradições orais claras dificulta a interpretação dessas misteriosas esferas. Escavações e estudos arqueológicos continuam a investigar as esferas de pedra da Costa Rica, tentando entender o contexto cultural e o processo de fabricação. As esferas são um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos habitantes da região, mas seu verdadeiro significado permanece um enigma. A civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização Harapana, floresceu entre 300 a.C. e 1300 a.C., em áreas que hoje abrangem o Paquistão e o noroeste da Índia. Esta civilização é notável por suas cidades planejadas, sistemas de escrita ainda não decifrados e uma sociedade avançada com comércio e artesanato desenvolvidos. Um dos grandes mistérios dessa civilização é a escrita do Vale do Indo, composta por pictogramas e símbolos que ainda não foram decifrados. Sem a capacidade de ler esses registros, muito do conhecimento sobre a cultura, a política e a religião da civilização permanece inacessível. Outra questão intrigante é o declínio e desaparecimento desta sociedade, que pode ter sido causado por mudanças climáticas, invasões ou outros fatores ainda não totalmente compreendidos. Descobertas arqueológicas contínuas no Vale do Indo, incluindo novas escavações e análises de DNA antigo, estão lançando luz sobre a vida e a organização desta antiga civilização. No entanto, muitos aspectos da civilização do Vale do Indo continuam a ser um enigma, tornando-a um dos mistérios mais fascinantes da arqueologia. Os templos submersos de Dwarka, localizados na costa de Gujarat, Índia, são um dos maiores mistérios arqueológicos subaquáticos do mundo. De acordo com a tradição hindu, a cidade de Dwarka foi fundada por Krishna e posteriormente submersa no mar. Descobertas recentes de estruturas subaquáticas na área sugerem a existência de uma cidade antiga, correspondendo à lenda. As escavações subaquáticas revelaram fundações de edifícios, ruas pavimentadas e outros indícios de uma cidade bem planejada. Essas descobertas têm alimentado debates sobre a antiguidade e a autenticidade das lendas de Dwarka. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas datam de mais de 9.000 anos, o que, se comprovado, faria de Dwarka uma das cidades mais antigas do mundo. As investigações continuam a explorar a extensão e a natureza dessas estruturas submersas. A cidade de Dwarka, se confirmada, seria uma descoberta monumental, proporcionando insights valiosos sobre a civilização antiga da Índia e a precisão das lendas e mitos hindus. As descobertas subaquáticas de Dwarka são um lembrete fascinante de que ainda há muito a ser descoberto sob as ondas. O Antikythera Mechanism, encontrado em um naufrágio próximo à ilha grega de Antikythera em 1901, é um dos dispositivos mais intrigantes da antiguidade. Datado de cerca de 100 a.C., este mecanismo complexo é frequentemente descrito como o primeiro computador do mundo. Composto por uma série de engrenagens de bronze, o dispositivo era capaz de prever posições astronômicas e eclipses com notável precisão. O propósito exato do Antikythera Mechanism e a identidade de seu criador permanecem desconhecidos. Estudos sugerem que ele foi usado para modelar movimentos celestes e talvez até para ensinar astronomia. A sofisticação do mecanismo indica um nível de tecnologia muito avançado para a época, levantando questões sobre o alcance do conhecimento científico na Grécia Antiga. Pesquisas contínuas e tecnologias modernas, como a tomografia computadorizada, têm revelado mais detalhes sobre o funcionamento interno do Antikythera Mechanism. No entanto, muitos mistérios sobre sua origem e aplicação prática permanecem. Este artefato continua a fascinar cientistas e historiadores, representando um exemplo notável da engenhosidade humana na antiguidade. Os mistérios arqueológicos nos oferecem uma janela para o passado, desafiando nossa compreensão e inspirando nossa imaginação.
Desde civilizações desaparecidas até artefatos inexplicáveis, cada descoberta é uma peça do complexo quebra-cabeça da história humana. Esperamos que você tenha encontrado essas histórias tão intrigantes quanto nós. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando esses incríveis enigmas arqueológicos e históricos.